Fala, motociclista diferentão, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, o podcast feito para você que gosta das duas rodas e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer. Você tá sabendo disso, né? Se é que a gente já não convenceu. Hoje é um episódio muito especial. A gente tá aqui no dia... Olha, você sabe que é gravado, né? Tá tudo certo. Hoje é dia da mulher. Então é um episódio muito especial. Foi de propósito? Mentira. A gente até tentou, mas não foi de propósito. A agenda dela é complicada e tudo mais, e finalmente a gente conseguiu. Deu tudo certo. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês que acompanham o Tô de Moto Podcast. O podcast da gente é feito para colecionar histórias. Aqui a gente gosta de receber pessoas que são referência no mundo do motociclismo, pessoas que vão deixar algo interessante, pessoas que são referência no que fazem, pessoas que inspiram, e não poderia ser diferente a gente hoje, no Dia da Mulher, receber a Libera. Por favor, palmas. Tem uma plateia aqui, tem ou não tem? Tem. Palmas, por favor. Palmas, por favor. De novo aí, galera. Isso, o Du tá apertando o botão loucamente. Com a do sample ali, ó. É isso aí, muito bem. Viu? Muito obrigado por ter vindo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá batalhando, assim, trazer a Libera. Deixa eu ver, quanto tempo? 1 ano já. Olha, não tem nem vergonha de dizer um negócio desse. 1 ano a gente tá aqui, mas a questão toda aqui é a agenda. Porque ou ela tá viajando, ou ela tá gravando, ou ela tá gravando e viajando, ou ela tá viajando sem gravar. Cara, não tem condições. Não sei se você sabe, mas a Libera mora no Sul. Capaz? Pronto, ela mora no Rio Grande do Sul, Eu sou gaúcha, mas moro em Santa Catarina hoje. Mora no interior de Santa Catarina. Mentira, já é na praia. Não, mas eu vejo uns posts lá você na mas fazenda. eu saí do interior do Rio Grande do Sul. Minha família é muito bem. gaúcha do interior. Então é isso, a gente tem que conciliar as agendas. Porque as pessoas falam, quando a Libera vai? Tá aqui, ó, ela vem. Cheguei. Em breve ela volta. Daqui a 1 ano também. Não sei. Não sei. Viu? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Já que a gente tá falando, né? É sábado, final do dia, encaixando a agenda, mas Exato. Aqui, pronta pra sabatina. Pronto pra sabatina, né? Porque, cara, é assim, o podcast, o Tô de Moto, ele foi feito para colecionar, literalmente colecionar as histórias do motociclismo, né? Colecionar as histórias das pessoas que fazem o motociclismo brasileiro, né? E você é uma parte desse cenário de motociclismo e uma parte muito importante. Então, cara, a gente não pode deixar de ter a Libera na coleção do Tô de Moto Podcast. É uma honra ter você aqui. Obrigada mesmo. Obrigada por essa oportunidade de dividir um pouco dessa minha paixão, das histórias que eu já vivi. Mas a gente vai ter que combinar de novo. Não sei se 1 ano, porque não vai faltar história pra chegar. Vai voltar, em breve. A Libera trouxe também o Diego, que tá sentado ali, ó. Ele não tá aparecendo, mas ele tá ali. Dá uma risada aí, Diego. Oi. Pronto. Ele tá ali sentado também. É o Boy Scout dali. Já tá ali. Mas, enfim, vamos bater um papo. Libera! Antes da gente falar, né? Deixa eu fazer aqui aquela tradicional chamada. Hoje o Douglas, ele tá de folga, né? Quem tá aqui é o Dudu. Olha, ele tá rindo ali. Tá bom, é o Dudu. Então, vamos lá. Ó, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário. Para quem faz isso é o Douglas, tá? Eu sempre que faz essa chamadinha aqui. Deixa seu comentário, deixa sua pergunta para a Libera, sem bagunça, porque você sabe, aqui é uma democracia, mas quem manda sou eu. Então, se você deixar comentário escroto, a gente vai apagar e vai te bloquear, nunca mais você fala nada. Que tal essa? É isso. Adorei. Pronto, é isso. Não tem hater, não tem ideia aqui, tá bom? É isso. Tchau. Não quer comentar, não quer assistir, tchau, vai embora, é isso aí. Ponto final. Inscreva-se no canal, ative as notificações, sininho, aquela coisa toda, porque o YouTube vai te entregar o próximo conteúdo e você vai ficar ligeiro para poder assistir tudo que a gente faz. Se aproveite aí também, queridão. Vai no Spotify, já segue a gente no Spotify. Tá tudo no GC aqui embaixo, ó. Instagram, Spotify, tá tudo aqui. Vamos ao que interessa. Redes sociais da Libera. Libera, por favor. @LiberaCostaBeber. Pronto, coloca aqui embaixo. YouTube tem também? Ainda não. Não, né? Ainda não tô Facebook usando. é coisa de velho. Tem Facebook? Não, é a replicação do Pronto, é isso Instagram. aí. É isso aí. Vamos otimizar. Tá ótimo, né? Contatos para falar com a Libera. Instagram Direct? Instagram Direct. Se você quiser mandar aí uma proposta de patrocínio para a Libera, sei lá o quê, coisa boa. Você coloca aí embaixo também. Vai no direct da Libera. De novo, coloca aqui o GC, por favor. Maravilha. Certo.
Por falar em patrocínio, ô queridão Douglas, solta aí a nossa rede de patrocinadores, por favor. Freeway, calçados masculinos premium que unem tradição e inovação, oferecendo conforto superior, durabilidade, versatilidade para homens de toda a geração. Com presença em mais de 2.000 municípios no Brasil, a Freeway exporta para 25 países e conquistou seu espaço unindo a essência, a tradição com a busca constante por inovação. Freeway, qualidade de materiais, conforto, durabilidade e muito estilo. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Beleza, voltando, Libera. Quanta coisa a gente tem para falar. Vamos tentar ser sucinto, vai. Vai ser difícil, mas vamos lá. Quantos anos pilotando? Vamos começar por aí. Você acabou de falar para mim. Ela estava fazendo um TBT da vida dela. Exatamente, quantos anos pilotando, já são 28 anos pilotando. 28 anos pilotando. Quem olha assim fala, não é. Né? Começou a pilotar ontem. E a gente vai falar sobre muito disso também. Mas vamos fazer então um retorno lá, o primeiro ano de pilotagem. Né? Como é que começou essa paixão por moto? Foi a família, foi o pai, foi o tio, foi o primo, todo mundo andava, ninguém andava. Como é que foi isso aí? Conta. Então, eu venho de uma família apaixonada por aventura e natureza e eu tive a sorte de, quando eu nasci, o meu pai era trilheiro, daqueles raízes, sabe? Lá atrás. Entendi. Então eu cresci indo em algumas provas pequenas, acompanhando ele, nesse clima familiar que a competição também tem. E, óbvio, eu só gostava daquilo, eu não andava de moto, até que com 9 anos de idade, eu cresci no campo, no interior. Ele disse que eu precisava aprender para alguma situação de risco, onde que estava só eu e ele, eu poder pegar a moto e pedir ajuda, porque ele já tinha uma moto na fazenda. E eu tive muito medo, obviamente, no primeiro momento. Eu pilotava a moto, né, sentada na frente dele, ele atrás, não queria colocar os pés no chão, até que um dia ele pulou da moto e falou, te vira. Fiquei 1 hora andando sem parar. Eu falei, bom, vou ter que parar, o máximo que vai acontecer é eu cair, não caí. E a partir disso, acho que a minha vida virou uma chave. Porque a sensação que eu tive acelerando a moto, vento no rosto, eu lembro até hoje. E é isso que me motiva. Cara, isso é louco. 60 e poucas pessoas vieram aqui e tem variadas histórias sobre moto, né? Eu não tenho ninguém na minha família que anda de moto. Mas eu tinha proibição de andar de moto. Não, você não vai comprar uma moto. Esquece isso aí, né? E a minha primeira moto foi uma moto alugada de um amigo. Eu pagava para ele mensalmente, pegava uma Virago que ele tinha e saía de moto escondido. É muito engraçado. Mas eu consigo medir as intensidades, né? E essas histórias de família, elas se refletem e elas se transmutam para a questão da intensidade e para a questão da moto ser algo que é indiscutivelmente veículo de vida. Isso é um negócio que é... Eu começo a achar padrões nessas histórias, entendeu? Isso é muito divertido. A primeira vez que você andou de moto foi, então, com 9 anos. Ele falou, eu andei sozinha. Pula aí e se vira, Exato, né? que eu andei sozinha, sim. Mas você lembra da primeira vez que você andou com seu pai? Tipo, vocês dois. Qual foi a primeira moto que ele falou? Libera, essa aqui é sua. Cara, foi pra andar ou foi pra competir? Então, eu cresci, né? Tenho toda uma base de off-road. Com 9 anos eu aprendi a andar na fazenda com uma moto que a gente dizia que era quase um transformer, né? Bem dizer, uma peça de cada uma. E essa época ele não estava mais competindo. Meu pai não é um piloto profissional, nunca foi. E ele estava afastado das trilhas. Anos depois ele voltou e eu comecei a acompanhar de novo. Então, quando ele voltou a ter um enduro, alguma trilha, eu comecei a gostar muito daquilo. Então, a minha primeira moto foi uma XRE. E, óbvio, nesse caminho, andei em DT, em Agrale, em tudo que aparecia na frente. Mas a primeira moto que eu fui pra trilha, né, que daí já foi com meus 14 anos, foi uma XRE. E depois eu vim com Tornado até pegar, né, uma moto que fosse mais ideal pra mim, que daí já foi a CRF. Mas lá passou muita coisa na minha mão. Nossa, Tornado que eu andei, o que eu fiz de trilha de Tornado é impressionante.
Agora, tem aqueles momentos que são especiais. Eu sei que um momento muito especial na tua vida foi quando você pegou teu pai e foi pra Argentina de moto. Então, Divide isso aí um pouco com a gente. a história, assim, com... Meus pais são casados, estão há 50 anos junto. E eu acho que uma das sortes lá de casa é que meu pai não teve filho homem. Então, eu e mais uma irmã. E ele passou a paixão dele pra gente. Eu comecei a virar parceira de trilha dele, porque foi algo que eu sempre gostei de moto, de desafio, de esporte. E a minha irmã seguiu os passos dele no campo. E ele nos criou no mundo de igual para igual. Nunca foi, não pode fazer isso porque é mulher, não pode fazer aquilo porque não dá certo. Não, ele nos criou pro mundo. Então, eu ir pra trilha com ele era um momento nosso, de pai e filha. E sempre foi e continua sendo hoje. Meu pai tá com 70 anos e continua fazendo trilha todo final de semana. Então, cada vez que eu vou pra casa dele, eu tenho minha moto, tenho uma CRF lá, e é sagrado sábado a gente andar junto. Porém, a gente era parceiro de trilha. E quando eu comecei a trabalhar com esse mundo, que eu comprei minha Big Trail, eu comecei a viajar e viajar pra caramba, eu falei, se eu não fizer uma viagem com meu pai, se eu não tiver essa oportunidade, eu nunca vou me perdoar. Porque minha paixão nasceu daquilo. Uhum. Ele sempre fomentou ela. E óbvio, ele teve os medos dele nesse caminho, teve os incentivos, teve tudo. E então, ano passado, quando chegou no carnaval, eu tava com tudo marcado, eu falei, não, eu vou viajar com meu pai. Ele, pra onde? Eu falei, não sei. A gente tinha 9 dias. A gente falou, vamos pra um lugar que nenhum conhece, que foi pro norte da Argentina. A gente foi pra Salta, foi pra Cafayate. E a partir de lá, a gente falou, vamos fazer o nosso roteiro, perguntando pras pessoas que estão aqui. Então, eu nunca faço isso. Eu sou sempre de planejar a viagem direitinho. Mas aquela viagem com ele foi muito gostosa, porque eu sou parceira dele de trilha desde os meus 14. E com 37, 36... a gente se redescobriu na viagem, de uma forma diferente. A gente não estava apenas como pai e filho, a gente estava com 2 parceiros de viagem, dividindo responsabilidade, dividindo momentos em outra fase da nossa vida. E, nossa, foi uma viagem, assim, perfeita do início ao fim. A gente fez o que a gente gosta. Eu amo a off-road, minha base é toda essa. Então, a gente se aventurou pra caramba, conhecemos lugares lindos, lugares pouquíssimo explorados, que quase não tinham turistas. E foi uma viagem muito à nossa cara. Foram 5.400 quilômetros em 9 dias. Ele dividiu com você o sentimento dele em relação àquele momento ali? Porque eu tenho uma filha, né? E eu fico imaginando... E ela não gosta muito de moto, olha que coisa, né? Mas assim, ela respira isso aqui. É que ela ainda não sabe quem gosta de moto. São fases. Né? E eu fico imaginando o dia que ela vai na garupa, né? Que ela não andou na garupa ainda. E que eu vou levar ela pra Rota Meme. Eu já falei, você vai fazer Rota Meme comigo, porque é uma viagem que eu faço todo ano, né? E o dia que eu vou olhar do lado, ela vai estar numa moto. Eu falo, cara, isso aqui tem que acontecer. Aí eu fico imaginando como é que vai ser. Ele dividiu isso com você? Tipo, Angela, olhar você na a gente viagem? teve algumas cenas que a gente passou nos últimos anos que era muito importante. Porque, imagina, eu com 15 anos, eu fiz um projeto de patrocínio pra Honda, que eu nunca mandei. Porque eu fiz a minha primeira competição com 15 anos, sempre competi só com homens. Então, naquela época, eu fazia um 5º, 6º lugar. Pra mim, era de uma relevância absurda mesmo, só na categoria de entrada. Montei um projeto de patrocínio, que eu não mandei, porque eu falei, o que eles vão querer com uma guria do interior do Rio Grande do Sul? Passaram-se anos. E o meu pai sempre me estimulou assim, filha, moto nunca vai te dar dinheiro, esquece. Vai trabalhar, vai te formar, vai estudar, e com teu dinheiro, tu... Você compra a moto. anda de moto no final de semana. E isso eu fiz por muitos anos. Por muitos anos. Até que, anos atrás, eu passei por uma situação que eu falei, não, a moto é minha vida, eu quero trabalhar, eu meio quero... de vida. Exato, eu quero que isso dê certo. Então, no primeiro momento, ele falou assim, o que essa guria com 30 e poucos anos tá querendo fazer isso? E aí, quando chegaram as pessoas e começaram a falar pra ele assim, Fernando, eu sou fã da tua filha. E ele tem uma filha sucessora, que é minha irmã, né? Ele falou assim, da Fernanda... Ele assim, não, da Líbera. Eu adoro o jeito que ela vive, que ela explora. Então, ali começou uma construção diferente, que também ele teve a oportunidade de me olhar de outra forma. Porque até então eu era filha, parceira de moto. Agora, como assim a minha filha tá virando uma referência nesse mundo, impactando a vida de pessoas, né? Então, essa viagem da Argentina foi muito importante para nós dois. Mas a gente dividiu muita coisa, a gente teve conversas profundas, a gente teve discussões nesse caminho e para ele também foi muito emocionante, tanto que com certeza é uma das vezes mais emocionantes da minha vida e da dele também. Você sabe que a beleza da internet é essa, né? A gente vai ficar... Isso tá gravado, daqui a um tempo você vai assistir, ele também vai assistir, aí vai ser aquele chororô, todo mundo assistindo, e tá tudo certo. Que bom. Vamos voltar um pouquinho mais. E aí, como é que foi essa fase de competição? As competições,
Como é que você começou a se aventurar nesse negócio de competição? Você lembra como foi? Qual que era a tua ideia? Conta um pouquinho mais. Como eu tava falando pra ti, eu acho que eu sou muito fruto do meio. Nosso pai nunca, meu pai, né, meu e da minha irmã, nunca nos criou protegendo a gente. Sempre nos colocando à prova, mostrando que a gente quisesse, a gente teria que lutar por isso. Quando eu fui pra trilha, eu andei o primeiro ano com um grupo de mulheres, que eu sou muito grata a elas. Uma eu digo que é minha segunda mãe de vida. Então eu fazia trilhas com ela, com os filhos dela, e meu pai andava com um grupo de homens, parceiros de trilha, e assim era. Só que em menos de um ano elas pararam de andar. E aí eu não ia mais poder fazer trilha porque eu não tinha o grupo delas para eu andar no ritmo delas. Daí meu pai me levou um dia para fazer trilha com os amigos dele e ele chegou e falou assim para mim: filha, é o seguinte, isso aqui é a diversão deles. É um momento de lazer. Ou tu vai andar no ritmo deles, se tu atrapalhar, acabou. Tu não vai mais fazer trilha com eles. Então isso me desafiou a sempre elevar meu nível. E aí, em um ano, surgiu uma oportunidade de fazer a primeira prova de moto, que ele fazia de vez em quando. Eu falei, quer saber, eu vou ir. E foi muito engraçado, que a minha primeira prova que eu competi, eu fui e, como tinha 15 anos, fizeram um troféu de participação especial pra mim. Na minha primeira prova, eu já peguei um 5º lugar. Então já foi aquela coisa assim, muito... Opa! Eu comecei a gostar. Eu comecei a me desafiar. Óbvio que no início ele corria na mesma categoria que eu. Se eu tivesse alguma dificuldade, ele me ajudava. Então, eu comecei nesse ponto e comecei a me desafiar. E os meus parceiros de trilha, meus amigos, eles também sempre fizeram eu tentar enfrentar o obstáculo sem me ajudar. A regra sempre foi, só me ajuda se eu pedir ajuda. Porque isso é uma regra de vida que eu tenho, sabe? Óbvio que ter pessoas para te ajudar no caminho é muito bem, mas tu só consegue saber a tua capacidade quando tu testa sozinho. E nisso vieram novas provas, novas competições. Eu competi acho que até meus 20 anos direto. Fui morar fora, passei um tempo fora. E eu retornei à competição em 2016. Que eu fui fazer uma prova de hard enduro, que eu não tinha noção. E também ali eu acho que a minha vida deu uma virada. Porque hard enduro é uma coisa muito extrema. É subir cachoeira seca. É se jogar em penhasco de moto. E eu me inscrevi nessa prova sem ter noção do que era. E nessa prova eram 4 trilhas. A gente tinha... acho que eram 8, 10 horas para terminar. Era 30 quilômetros. Quando eu entrei nessa prova, só tinha, óbvio, eu de mulher, eram mais de 100 homens, e o pessoal falou assim, cara, ela não vai terminar a primeira. Só que eu tive tanto apoio de tantas pessoas, que eu terminei com a moto estragada, alguém consertou, eu não tinha mais força para levantar a moto, alguém levantava a minha moto, o pessoal corria do meu lado na trilha para não deixar eu desistir. Eu não tinha mais força. Eu terminei uma prova pelos outros, porque eu não me sentia no direito de desistir por tanta gente que estava acreditando em mim. Então, esse fato me mostrou que a minha determinação, a minha vontade de vencer, de me superar, ela tinha um propósito maior do que apenas me realizar. Que eu impactava vidas de alguma outra forma que eu não entendia como. E aí veio, daí logo depois competi Campeonato Sul Brasileiro, ganhei, tive a oportunidade de competir Rally dos Sertões, que foi o maior aprendizado da minha vida. Que também ali, eu acho que a Libera Influenciadora começou a nascer de verdade, que eu quis mostrar como é que era a prova, que era possível. E sempre me acompanhou, né? Eu sou movida a desafios, eu adoro competir, eu adoro me colocar à prova, porque pra mim a competição é muito além do que eu contra os outros, é eu contra os meus limites. Então eu tô sempre buscando algum pra desafiar, alguma barreira pra eu quebrar. Que mais, hein? Que sensacional, cara. Sabe o que eu acho? O que eu vejo, assim, eu olho com muita atenção na nossa fauna e flora da internet, né? Eu fico olhando, olho, analiso. E, cara, o conteúdo... E não é porque você tá aqui, não, que é real. Eu já te falei isso no café, a Cris também já falou, né? O conteúdo da Libera é diferente. Ela até falou, eu como influenciadora, eu nem considero você uma influenciadora, né? A gente termina influenciando, né? Eu também sou influenciador, termino influenciando de alguma forma as pessoas. Mas a Libera como alguém que cria um conteúdo que impacta e inspira as pessoas. Aí você olha pro conteúdo da Libera, você vê que, cara, ele é um conteúdo autoral, completamente distinto. É um conteúdo que não se perde no meio do caminho, né? Não tem... Você sabe... Às vezes eu olho e falo... A linha editorial da Libera eu já conheço. O que ela vai falar hoje? Já sei basicamente o que vai vir. Mas ele não tem perda de caminho, não tem perda de traçado. É um negócio assim incrível. E aí eu queria tratar um pouco disso. Porque esse é um meio tão masculinizado.
motociclismo é um meio masculinizado. E essa história também que as mulheres vão ganhar lugar, não, elas já ganharam lugar, né? As mulheres já estão no motociclismo. Eu tenho alunas e falo, as alunas, né, durante os cursos, pilotam melhor do que os homens, porque elas colocam atenção, elas escutam, o nível de concentração, de foco é infinitamente maior, elas seguem aquilo e tá tudo certo. Então, assim, essa história de que a mulher vai conquistar, não, já foi. Já conquistou. E a mulher motociclismo é a realidade, ponto final, né? Mas como é que você enxerga essa coisa do conteúdo, né? De gerar? Qual é a cautela que você tem, o cuidado que você tem para que o conteúdo da Libra seja tão autoral? Eu te falo isso porque muitas meninas, muitas mulheres estão assistindo aqui e vão assistir esse episódio até como efeito de inspiração. Elas vão falar, nossa, eu gosto da Libra. Ou umas vão falar assim, nossa, eu sonho em ser a Libra, porque todo mundo vê, ninguém vê os tombos que a gente leva, né? As pingas todo mundo vê, né? E meu sonho é pegar a moto e sair viajando pelo mundo, que nem a Libra faz. Mas vocês não sabem o que ela fez para chegar até aqui, o trabalho, a intensidade e tudo mais, né? Então, como é que você faz como é que você cuida desse conteúdo? Qual que é a tua linha de pensamento? Como é que você se prepara? Fala, cara, não, a Libra é essa aqui, ó. Pum. Porque aí eu vou te dar uma notícia que você não sabe, né? Muitas vezes a gente olha um influenciador digital, um criador de conteúdo, e a gente imagina que aquilo é um personagem. E tem alguns que são, né? Mas a Libra não. Por que a gente toma um café? Pra te me conhecer, né? Descobrir se é um personagem, se não é. Você entendeu? E não é. A Libra é essa aqui, entendeu? Então, qual que é o teu critério para gerar o conteúdo, linha de pensamento, linha editorial? Divide um pouco isso com a gente, até para inspirar as pessoas. Você, menina, seja você mesmo. Eu acho que esse é o ponto. Boa. Eu coloco meu coração no que eu faço. Eu faço o que eu amo. Para mim, motociclismo nunca foi uma modinha, que nem quando tu mesmo falou agora, não começou ontem. São 28 anos me preparando para fazer eu chegar onde eu cheguei. E eu não consigo separar a moto de mim, porque eu cresci em cima dela. Então, eu passei a adolescência, eu tive as primeiras vezes que tive namorado, eu briguei com o namorado, que eu tava feliz, que eu tava triste, a moto estava junto. A moto acolheu as minhas lágrimas, a minha alegria. Então, eu me transformei numa mulher forte com a moto. E quando eu vou gerar um conteúdo, eu vou trazer, o que eu quero proporcionar para as pessoas é que elas desejem viver os seus sonhos. Porque eu escutei muitas vezes que viver com moto, trabalhar com moto, impactar as vidas de outras pessoas através do meu sonho era uma coisa sem sentido. Só que ela não é sem sentido, porque ela faz sentido pra mim. E quando tu tá na veracidade, no que realmente faz o teu coração vibrar, o teu olho brilhar, conecta as pessoas. Então, o meu maior objetivo hoje é que através do que eu faço, alguém que tá assistindo aqui agora fala, cara, aquele sonho que eu tenho, eu vou parar de adiar e eu vou querer viver. É isso. É o legado que eu vou deixar da minha vida. Como eu falei, eu tive um momento, anos atrás, que para mim foi muito impactante, que eu me questionei. Ok, se eu morresse agora, a minha vida valeu a pena? Uhum. Eu falei, valeu, mas eu posso muito mais. Então, hoje, o que eu trago é isso, é possibilidade. Eu não quero lacrar em nada, o meu conteúdo é muito tranquilo, mas o que eu trago ali é informação para proporcionar com que mais pessoas possam viver seus sonhos do seu jeito, seja relacionado à moto ou não. Isso é muito importante, cara. Até o tom que a gente... Você sabe que o influencer, ele tem que influenciar até os outros influencers, né? Eu me peguei pensando nisso. Até o tom que a gente coloca nas coisas, ele precisa ser exemplo. Não tem jeito, né? Que bom. Eu de verdade, assim, eu fico muito feliz de te conhecer e conversar com você, porque eu percebo que não é um personagem. Isso é muito legal. Muito legal. Vamos falar um pouco do teu afilhado, vai. E agora você resolveu contaminar os outros. E como é que tá... Como é que você tá... Você escolheu ele e falou, cara, vou pensar esse moleque aqui. Então, isso tá sendo um Cara, desafio. ganhou uma moto, cara. Olha só. Você ganhou um Playmobil, né? Você ganhou um Playmobil, deu um Lego pro teu sobrinho, pro teu afilhado, sei lá o quê. Deu um Hot Wheels, ela deu uma moto pro moleque. Exatamente. O meu afilhado, a gente tem uma situação muito única com ele, que a minha irmã estava grávida de 4 meses quando eu competi os Sertões.
E a minha irmã fez todos os sertões, me fazendo apoio pra mim. Então, ele tava na barriga, ele viveu isso. E, óbvio, eu acho que uma coisa que a gente tem que cuidar muito é de não projetar os nossos sonhos nos outros, porque não necessariamente são sonhos dele. Então, com ele me via andando de moto, começou a me ver na TV, e assim foi. E ele falou assim, Didi, um dia tu me dá? Eu falei, olha, primeiro tu aprende a andar de bike, quando estiver andando bem de bicicleta, eu te dou a moto. Demorou um pouco no ritmo dele, aprendeu a andar de bike. Ele chegou pra mim, cadê a minha moto? Eu falei, bom, chegou a hora, conversei com os pais dele, porque, óbvio, assim, ele tava com 5 anos. E eu conversei com os pais dele e, óbvio, falei com a minha irmã e meu cunhado e falei, olha, vamos escolher a moto, posso dar, tá? Vocês estão de acordo, consenso, ok. E quando eu dei a moto pra ele, foi um misto de emoções. Porque eu tava realizando um sonho meu. É isso que eu ia te perguntar. Mas vai, segue. Tava realizando um sonho meu, porque eu não tive uma moto pequenininha. Eu comecei a andar em moto grande, sabe? Eu comecei já em alta cilindrada, né? Comecei numa 200 cilindradas, 300 cilindradas. E eu dei aquela moto pra ele. Então, toda a família, porque meu pai gosta de moto, a minha irmã facilita de vez em quando, usa moto no dia a dia, para trabalho. E quando eu dei aquela moto pra ele, ele ficou enlouquecido. 1 hora depois, ele não queria chegar perto da moto. Caramba, eu não sabia disso. Eu achei que aconteceu? Você ia me contar uma história que até hoje ele tá dormindo em cima da moto. O que aconteceu? Quando ele viu a moto e que o sonho dele também se realizou, ele se assustou. Então, porque eu dei todo o equipamento completo pra ele. Pra mim não existia a função de dar a moto, não. Então, ele deu capacete, roupa, colete, tudo. E aí, ele olhou assim pra mim e falou assim, Didi, eu só quero experimentar as coisas porque eu tô com medo. Ali eu tive que ser muito madura. E eu falava pra ele assim, meu amor, tá tudo certo, é no teu ritmo. Então, ele tá andando de moto com alguém na garupa, porque ela não tá limitada ainda, e realmente, ele tá com 6 anos, uma moto de 90 cilindradas não é bem assim. Então, o meu ponto agora tá sendo ensinar pra ele o passo a passo a ter respeito. A moto, obviamente, foi um sonho meu, que eu consegui realizar nele, mas o meu ponto é, todo mundo me pergunta, tu quer que teu afilhado seja piloto? Eu quero que ele seja o que ele quiser. Eu ia te perguntar isso. Quando você olhou pra moto, olhou pro moleque, pra moto, o moleque falou, tá, vai nascer um campeão dos sertões. Foi isso ou não? A minha vontade era. Então tem, lógico. Mas o ponto ali, apesar que eu acho que a minha filhada, eu acho que ela vai puxar mais. Eu acho que ela vai pegar o sangue da Dinda dela. Mas com ele, então, tá muito nesse processo. Eu quero que ele saiba respeitar a moto. Porque, ok, eu aprendi novinha e eu acho que hoje muito do que acontece de acidente é alguém que nunca pôde ter e às vezes não tem aquela maturidade suficiente, pega uma moto e sai por ali enlouquecendo sem respeitar aquele motor. Então, o que eu quis, dando essa moto pra ele, é proporcionar um crescimento com ela. É ele saber respeitar, ter momentos que vão gravar a vida dele junto com meu pai, com o pai dele, com a minha irmã, comigo, mas tá sendo no ritmo dele. Então, ele tá andando, não na velocidade que eu gostaria, não com essa habilidade toda, mas a gente tem que entender que o sonho dele eu tenho que respeitar, que o meu é diferente. Deixa eu te dar uma dica pra eu ajudar nesse processo. Aí, olha só, cara, eu vou poder ajudar. Eu tô adorando, eu vim aqui pra isso. Tô falando que vou ajudar no processo. Daqui a pouco, daqui a 15 anos, eu tô entrevistando um campeão dos sertões, né? E eu falo, cara, você não sabe. Quando a sua Dinda esteve aqui, eu falei pra ela fazer esse negócio aqui, ó. Sério agora, fisiologia, né? Fisiologia cerebral, de verdade, aqui. Nós temos duas zonas, eu falo isso a muita gente que vem aqui. Cara, como combater o medo, né? E o que impacta o medo? Porque as pessoas falam, mas o medo é importante. Eu falo, não, calma, alto lá, vamos falar sobre isso, né? Então você tem 2 zonas, vamos rachar o cérebro em 2 partes, tá bom? A primeira parte, aqui na frente, ó, é o lóbulo pré-frontal. E ele faz o seguinte, ele acumula tudo que você tem de conhecimento, ele é a parte mais fina do cérebro. Por isso que as pessoas falam, não bate a testa. É isso mesmo. Porque toda essa parte frontal, ele tá acumulando conhecimento e processando conhecimento. E o mais legal, conectando conhecimento. Então, ô Du, vai jogando na 3 aí também, tá, Du? Você fica aí, ó. Você esquece, ele fica olhando pra mim. Ele tá conectando o conhecimento, né? Então, fala assim, entendi. Eu aperto a embreagem, acontece a marcha e o freio eu faço assim, ele tá conectando tudo. Massa. Aí lá atrás tem uma outra parte chamada sistema límbico. Esse é dureza. Esse ele não quer saber. Porque ele tem uma única missão. O sistema límbico é responsável por alguns processos fisiológicos, mas do ponto de vista da preservação de corpo. Essa é a meta principal dele. Então, ele nasce
para preservar o corpo. Não tem a consciência que fala mais. Ele fala, cala a boca. Eu estou preservando o físico, o corpo, esse veículo físico, né? Ele é o sistema responsável pelo bater ou fugir, sabe? Ou eu luto ou eu saio correndo. E às vezes, na maioria das vezes, esse lutar ou sair correndo, ele é meio atabalhoado. Porque às vezes eu vou lutar e não tinha que lutar. Não sei medir o tamanho do predador e termino morrendo ou apanhando, sei lá o quê. E às vezes eu saio correndo e não me dou conta de que o predador pode sair atrás de mim. Isso tem muito a ver com arquétipos muito antigos das cavernas, né? O sistema límbico ele é tão forte que ele desativa, ele desliga o córtex. Ele vai lá, pega a chavinha e fala, cala a boca. Pum. Sabe quando a pessoa tem medo? Ela tem medo. O sistema límbico tá ganhando. Ele tá dizendo, é isso mesmo. Esse negócio aí, ó, vai te derrubar, nós vamos morrer, vai machucar, vai quebrar, vai não sei o que lá. Ele já tá falando, ele já tá cantando, né? Então, esse lance de ter medo na moto, ele é muito perigoso, porque o medo, quando ele chega, ele ganha uma proporção, ele congela a ação. Então, durante a pilotagem, ter medo é um negócio que você tem que ter muito cuidado. A palavra não é medo. Por que eu tô pensando isso? Porque você usou a palavra correta, é respeito. Respeitar tem como base principal conhecer. Eu conheço, logo eu respeito e eu sei o limite e a limitação que eu tenho e tá tudo certo. Aí o grande segredo pra gente combater o medo na pilotagem é a gente dar informação. Porque tem uma forma, tem um hack para entorpecer o sistema límbico, né? Quando o córtex pré-frontal tem um monte de informação técnica, né? E quando ele começa a conectar as coisas, ele entra numa de dizer o seguinte, tá vendo? Você sabe o que fazer. Então ele entra em uma de alimentar ele mesmo e fala, tá vendo? Você sabe o que fazer. E aí você puxa uma informação que fala, nossa, cara, e funciona, e eu fiz, nossa, deu certo, tá vendo? Você sabe o que fazer. E pum. Esse ciclo de autoalimentação, ele vai amortecendo, ele vai diminuindo a ação do límbico. É como se ele falasse assim, ó, ei, eu sei que você existe, mas tá tudo bem, porque eu sei o que fazer, isso não vai causar nada que vai impactar no físico, né? Então, um segredo é você pegar ele agora, porque aproveita que ele tem 6 anos. E é uma esponja, né? Coloca ele na frente da moto, sem tocar na moto. E fala, ó, cara, todo dia eu vou te dar uma dica diferente. Quando você aperta no freio dessa forma aqui, né? Com essa intensidade, o que pode acontecer? Isso, repete. E ele vai falar, agora explica pra mim o que acontece quando a gente pega no freio. Ele vai explicar do jeito dele. Então, quanto mais informação técnica do seu jeito, do nível dele você der, mais o córtex vai ficar inundado de possibilidades e de coisas que ele pode fazer. E menos o límbico vai falar. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, vamos treinar? Vamos testar, porque eu já sei. E o próprio córtex vai falar, cara, você já sabia, a carga tá toda aí, bora pra prática, tá tudo sob controle. É esse mecanismo que a gente usa quando a gente pega uma pessoa que tem trauma de moto. O trauma não é falar do acidente. A gente vai falar do acidente. Só que põe o teu acidente aqui e vamos olhar ele tecnicamente, qual foi a técnica que faltou e que te levou a esse acidente. Agora vamos estudar ela. Perfeito. Bora. Pum, até que chega um momento e fala, tá bom, já, bora. Vambora, vamos que já tem bastante coisa, né? É isso. Esse é o segredo para você dar uma eu tô no caminho, né? Tô indo no caminho aí. Já sabe como fazer. É isso, é isso que você tá falando. Eu vou te ensinar aos pouquinhos, eu vou falar. Hoje, como é o nome dele? Luigi. Hoje teremos aula de embreagem. Senta aqui, Katia. Vem cá, senta aqui. Deixa eu explicar para que muito serve isso. A embreagem. E claro que eu tenho um receio meu, né? Porque a gente brinca que existe mãe de Miss e pai de piloto. Que é a projeção das pessoas, no caso eu, a madrinha, querendo que ele viva o meu sonho, né? Então eu acho que também isso é algo que a gente tem que respeitar. Porque que nem tu tocou no assunto da tua filha. Tu tem que respeitar o tempo dela. Porque se tu projeta, e eu tive amigos que os pais investiram para serem campeões brasileiros, que hoje eles não querem ver moto na frente. E o que eu não quero é isso. Então, óbvio, a gente tem que trazer todas as informações e nutrir da melhor forma, mas eu acho que o respeito pelo indivíduo também é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. A Bia, ela anda de carro comigo na rodovia e ela vai falando, pai, tá vendo? Ele tá na posição errada, pai. Essa posição vai acontecer. De tanto ouvir as aulas, ou não sei o quê,
ela já sabe, pai, essa posição tá errada. Nossa, ele tá... Olha o que ele vai fazer, pai. E ela já tá conectando as coisas, né? Ou seja, o córtex já tá sendo inundado com um monte de coisa, vai chegar uma hora que ela fala assim, cara... Tá na minha hora, deixa eu ir. Eu consigo dominar isso. esse negócio, você entendeu? Que legal, que louco. Sabe quando eu te conheci? Eu sei exato o momento que eu te conheci. Exato momento. Veio um Edis pra mim da Honda, dizendo de uma aventura de cruzar as Américas, alguma coisa assim. Pro outro lado da América. É isso? Que diacho é isso? Que me manda um Edis, a Honda me manda um Edis. Eu vi em algum lugar e foi ali que eu conheci. E aí eu olhei e falei assim, mas quem é essa guria? Né? Onde é que saiu essa guria aí? Quem é essa menina, cara? Não sei quem que é. Né? Me conta um pouco como é que foi esse projeto, como é que você chegou ali e fez acontecer esse projeto. Foi um convite? Não, você falou, não foi um convite, eu queria mesmo pegar e mandei um e-mail para a Honda e falei, olha só, eu quero cruzar a América de scooter. Que a ExaDV não é um scooter, mas tudo bem, é um scooter. É uma maxi scooter. Como é que foi isso aí? Nossa, esse foi um grande presente de vida, né? Porque em 2018 eu competi o Rally dos Sertões e eu fiquei próxima da equipe da Honda, conheci o pessoal lá, porque era uma guriazinha ali que tava com a família fazendo apoio, então a gente ficava amiga de todo mundo, acontecia alguma coisa que eu precisava de informação, fiquei muito próxima deles. Em 2019 eu tava inscrita para correr Sertões de novo, que é uma coisa que eu amei, competir Rally. E eu recebi uma ligação de uma pessoa da Honda, dizendo assim, Líbera, tu faria uma viagem de moto? Só que daí tu não vai poder competir os Sertões. Eu fiquei com 2 corações. Eu nunca tinha viajado de moto. Por mais que eu tivesse um super know-how de competição, viagem de moto eu nunca tinha feito. Falei, olha, eu nunca viajei, quanto que eu preciso pagar? Né? Achei que estavam querendo me vender uma viagem. Falei, mas é uma rica oportunidade. Ele assim, não, então, é uma viagem diferente. Eu, tá, mas que moto? É com uma Africa Twin, né? Ele não, XADV, o que é isso? Não era a minha realidade. Mas eu botei na minha cabeça, se a Honda tá me convidando é porque eu tenho capacidade. Sem dúvida. Aí a viagem aconteceu em um mês e foi, eu acho que assim, uma escola incrível, porque foi um projeto lançando o óleo deles, o Pro Honda, então a gente fez uma viagem de carro e moto. Então era o Amir Klink, o Joel e a Flávia de carro, e eu e o Marcelo Leite, que tem uma bagagem fenomenal. Ele deu a volta ao mundo, com 2 anos dando a volta ao mundo com a esposa, de moto. E foi uma viagem já super intensa. Minha primeira viagem de moto já foi 7.500 quilômetros. Saindo da casa do Amir Klink, a gente pegou Pantanal a 40 e poucos graus, incêndio na Bolívia, Uyuni, pegamos -13 na travessia para Atacama. Então a viagem aconteceu de tudo. E essa viagem deu aquele estalo que eu falei, meu Deus, eu amo isso, porque eu sempre gostei de viajar. Só que eu viajava de avião e de carro e moto era trilha. Então nessa viagem eu falei, cara, é isso que eu quero da minha vida. Eu quero viajar, eu quero explorar o mundo de moto, né? Então foi uma viagem que veio a convite da Honda, em função da gente ter tido uma proximidade um ano anterior. E ela foi tão mágica, tão incrível, que fez a nova profissão da Líbera acontecer. Isso que eu ia falar, ela ditou regra, né? No teu lifestyle de moto, né? Exatamente. Posso falar, combina mais. Eu vejo você nos Sertões? Não, hoje não. Vejo você viajando. Mas tu sabe que eu inventei de competir de Big Trail, né? Do ano passado, retrasado. No Bites. No Bites. Fui lá, fui me testar. Não, eu acho incrível, porque você coloca à prova a Líbera enquanto piloto, né? Mas e não sei, a comunicação é forte, sabe assim? Então eu vejo você viajando, o conteúdo de viagem, ele é muito interessante, ele é muito leve, ele é autoral, de sensações. O melhor, dica para você, danadão, que tá aí querendo fazer conteúdo, né? Conteúdo, ele tem que ser de sensações, cara. As pessoas não entenderam isso ainda, né? Elas querem fazer... Para de ler ficha, querido. Para de ler ficha. Conteúdo de sensações. Sensações? Então vou falar o que eu tô sentindo. Não, às vezes você tem que transmitir o que as pessoas estão sentindo. Tem gente do seu lado ali, você vai transmitir a sua sensação, vai pegar a sensação dela, vai conectar e vai contar pra todo mundo a sensação dela. É um negócio muito louco, né? Então... Eu amo, né? Tipo, tá em cima da moto muda completamente. É engraçado porque ontem eu tava gravando o dia inteiro no sol e no final do dia eu subi em cima da moto pra fazer a parte, né, da gravação na cidade.
pessoa que tava gravando comigo falou assim, me olhou e falou assim, nossa, tu mudou. Quando tu começou a pilotar a moto, começa a cantar, tu tá feliz. Eu falei, cara, eu amo estar em cima de uma moto, eu amo estar em movimento. E a viagem, ela tem muito isso, porque eu amo explorar o mundo, eu amo entender o que a vida é, como que as pessoas enxergam a vida, qual é a conexão delas. Eu gosto de cultura, de sabores, de me desafiar, de me testar. E aquilo, né? Tipo, a gente volta e meia mostra na rede social só a parte bonita. Mas tem perrengue na viagem, só que esse perrengue te fortalece. É a resiliência da viagem que a gente estava comentando, né? Porque acontece muita coisa, é um carrossel de emoções. Mas viajar, para mim, é algo assim que me nutre. E que eu já tô ansiosa pra próxima. E eu sei, eu tava olhando a tua última viagem lá no Adventure Roads, né? No Marrocos. Eu falei, cara, tá vendo? É isso, ó. É isso aqui, ó. Alguém fala pra ela que ela não precisa mais correr o rally. É isso, porque aquilo ali, se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Wurth, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Wurth, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Comunica de um jeito. Eu sei, tem todo esse processo. Foi preciso correr os sertões, fazer as provas, o hard enduro, o bites, né? É um processo, até a gente descobrir o veio e falar, cara, é isso aqui. Né? Eu lembro dessa aventura no Marrocos. A do Marrocos A do Marrocos foi algo assim. Conta aí, conta. Aqui é pra contar. Aqui é pra contar. O Marrocos era uma viagem... Na realidade, não o Marrocos em si, mas participar do Honda Adventure Roads era um sonho meu. Porque eu sou uma vida de desafios. E ela é a aventura mais extrema do mundo de fábrica, né? Ela é feita pela Honda Europa. E é off-road puro, que eu adoro. Em lugares extremos. Então, ano passado ia ser no Marrocos e eu me inscrevi. Só que eram 30 vagas para clientes. Eu entrei como cliente. 1.600 pessoas inscritas, né? Como que eu provo para eles que uma guria brasileira tem capacidade de estar lá e tirar a vaga de um cliente europeu? Então, eu infernei a vida deles. Quando eu quero alguma coisa, eu sou muito determinada. Mandei e-mail, liguei, olha, incomodei todo mundo que podia. E aí, eu passei na primeira pré-seleção, eu tive que fazer 2 entrevistas em inglês com eles, inclusive perguntaram a minha capacidade, eu tive que provar que eu já tinha um currículo de provas, de tudo, que eu sei tirar minha moto do perrengue, que eu sei uma noção básica de mecânica, porque realmente é muito extremo. Eu não fui para Casablanca ou para Marrakech. Eu fiz a rota do Dakar. Então, a gente pegou 48 graus, a gente pegou deserto do Saara inteiro, região de pedras, a gente atravessou montanhas Atlas, a gente pegou temperatura negativa. Tudo isso em 10 dias, sem, óbvio, com uma estrutura da Honda por trás, mas eu tinha um roadbook de competição. E teve um dia que, inclusive, eu andei sozinha, porque o grupo que eu tava parou, porque tava muito quente, e eu fui. Quando eu me olhei assim no meio do Saara sozinha, eu falei, cara, eu não posso fazer da merda nenhuma aqui. Porque até chegar alguém, óbvio, tinha spot, tinha tudo pra gente estar seguro. Mas eu tava numa situação sozinha, num país que eu não falo a língua, com uma cultura completamente diferente da minha, que eu entrei sozinha, eu não conhecia mais nenhuma pessoa lá. Então, eu acho que o Marrocos, ele foi uma coroação de tudo que eu vivi. Daquela líbera com 9 anos que aprendeu a andar de moto, com a líbera com 14 anos que foi pra trilha, a que quis competir, a que quis morar fora pra aprender inglês. E é muito engraçado porque às vezes a gente faz coisas na vida, passa por processo que fala assim, por que eu fiz aquilo? Sabe? Tipo assim, o que eu ganhei com aquilo? Mas é a construção da pessoa que tu te torna pra lá na frente tu viver algo único. Então, o Marrocos foi muito extremo. Pra mim foi a realização, tipo assim, de um sonho que eu sempre quis participar do Dakar. Mas eu descobri com as viagens de off-road, que eu gosto muito, que na competição eu não conseguia curtir o lugar. E hoje, viajando, explorando, eu vou no meu ritmo, posso parar, posso tirar uma foto, posso conversar, que em competição a gente não curte.
Então ali pra mim foi algo único. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz grandes amigos do mundo inteiro. E eu fiquei muito feliz que agora eu recebi um convite. Dessa vez eu não vou como cliente, eu vou como convidada. E eu vou para outra edição que eles vão fazer. E esse ano a gente vai de Roma até Istambul. A gente vai fazer o leste europeu, passando Albânia, Grécia, só pro off-road de novo. E também uma coisa muito positiva, né? Que esse convite veio, óbvio, porque eles viram que eu conseguia andar, que eu acompanhava muito bem o grupo, que não tinha nenhum problema. Mas também a forma que eu impactei o público deles lá. Porque para eles também foi uma coisa diferente ter uma mulher que veio de outra parte do mundo, da América do Sul, para viver o seu sonho e que todo dia fazia o off-road, 48 graus, 0 graus, o que fosse, e terminava o dia com um sorriso no rosto, dizendo assim, meu Deus, obrigada por eu estar aqui. É o propósito, né? Eu não sei como é que é o segredo. Tá entendendo qual é o segredo? Incrível. Eu tô preocupado com o Diego, que ele tá escrevendo uma redação ali, cara. Não sei se ele tá fazendo ali um tratado. Não sei. Porque ele tá aqui... Ou ele tá reduzindo essa conversa toda e fazendo Pois eu também tô ficando uma trova. Ou não sei, ele tá fazendo um TCC, alguma coisa assim. Não sei o que o Diego tá fazendo ali. Viu? E como é que tá o teu trabalho em relação a... Porque assim, é incrível, a gente sabe da tua capacidade de comunicação. Isso é muito importante, né? E enquanto embaixadora da Honda... isso também é incrível, porque conecta muito bem. Mas como é que tá o trabalho das divulgações para as duas rodas, para outros trabalhos? Enfim, como é que tá a agenda da Libra? Como é que a Libra tá lidando com isso tudo? Tá uma loucura. Na realidade, agora eu tô num momento novo na minha vida, né? Porque eu sempre quis viver isso. E isso chegou na minha vida, né? Que é viver a moto o tempo inteiro. É o meu hobby, é minha paixão e é meu trabalho, de onde vem meu dinheiro. Então, hoje eu tô num momento de tentar colocar tudo na caixinha. Porque se me deixar, acontece o que eu tô aqui em São Paulo agora, que é trabalho das 7 da manhã às 10 da noite, sem parar. Eu te entendo. Porque a gente ama. Então, quando alguém me pede alguma coisa, a oportunidade que eu tenho, óbvio que eu quero estar lá, participar, estar junto, viver, porque realmente é um sonho que eu tô realizando. E esse sonho me levou a lugares novos, né? Por exemplo, como eu falei, eu fiz um projeto de patrocínio para a Honda, mas eu não achava que isso ia se concretizar. Hoje tá à frente da maior marca e tendo uma responsabilidade que é, através da minha paixão, conectar mais pessoas, né? Mostrar que é possível viver teus sonhos. E de marcas grandes que eu represento, que eu tenho muito orgulho de estar com elas, estão comigo, graças a Deus, há muitos anos. E até mesmo agora com Autosport, que era uma oportunidade que chegou, que eu falei, poxa, como assim na TV, né? A minha paixão chegou aqui. É uma coisa que eu também nunca podia imaginar, mas óbvio, tem muito trabalho, tem dias que a gente tá muito cansado, tem dias que a gente não dorme, não almoça, mas eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei e que muitas vezes eu achei que não ia ser possível. Então a gente põe um sorriso no rosto e segue lá. O segredo é a capacidade de comunicação. O segredo é a capacidade de comunicação autoral e genuína, né? Não basta comunicar. Tem que comunicar de maneira genuína. O segredo é a capacidade de comunicar-se de forma autoral, genuína e gerando sensações em quem escuta. Deixa eu anotar, porque eu vou fazer igual. Cara, não é assim. Não é uma fórmula de matemática, né? Não é assim. Entende? Então, assim, isso é um processo, isso é um processo de vida. Alguns nascem, outros não nascem. Outros aprendem. Outros fazem isso de maneira forçada, né? E a gente percebe, e a audiência percebe, a audiência se cansa, né? E quando não é forçado, é natural, as coisas se expandem, né? Então, tô aqui fazendo um monte de parênteses aqui. Nessas viagens longas, nessas expedições, como é que você se mantém mental? O mental. Como é que você fala, cara... Tô te perguntando porque isso tem muita conexão. Todo ano eu faço Rota 66. Ano passado, eu peguei 44 graus no Mojave. 3 dias de 44 graus. E eu tenho uma fórmula para manter nos 44 graus e eu seguir, né? Mas eu tava levando 30 motos. E a maioria esmagadora não tem.
né? Então, como é que você se mantém para falar? Porque, já sei, eu tenho que terminar. Não, não é isso, né? Como é que você se mantém mental? O físico a gente já sabe, cada um faz o que quer, faz academia, faz regime, sei lá o quê. Mas, muitas vezes, o mental manda no físico. Às vezes, você não tá na melhor forma. E o mental vai lá e fala, que nada, vambora, né? Mas como é que você doutrina o mental para poder fazer essas coisas? Porque não se trata só de uma passagem pelo Saara, né? Uma vida de trabalho das 7 da noite até as 7 da manhã exige um mental muito forte, né? Então, qual que é a linha de pensamento? Como é que você impõe o mental? Quando eu fui cometer os Sertões, eu tive muitas pessoas que me deram muitas informações preciosas. E acho que a que mais me impactou dos Sertões era cuida da tua cabeça. Uhum. Óbvio, vai ter que treinar, mas cuida da tua cabeça, ela que vai deixar tu ir ou não. Tu vai chegar num ponto de estresse tão grande que ou tu vai desistir ou tu vai continuar. Se tu continuar, tu vai até o final. Se tu passar Era do 4º dia. E no 4º dia eu passei por isso. Tu tem que lidar com um carrossel de emoções que teu corpo não aguenta mais, que dói tudo, que tu fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe quem tá falando, né? E ali tu faz uma escolha, né? E essa escolha eu fiz na minha vida, no geral. Então hoje eu aprendi a respeitar. No Marrocos eu vivi isso de novo, porque não foi fácil andar a 40 e poucos graus, 48, 46, com sol a pino, sem ter uma árvore ali no caminho. E eu tive que entender que quando eu tava cansando, que eu não tava bem, que eu tinha que pegar leve no dia seguinte. Pegar leve, é óbvio, num ritmo de um grupo que todo mundo é esse piloto, que já tem uma bagagem, não é tão leve assim. Mas tu tem que te conhecer e saber os teus limites, né? Tanto que teve 2 dias que eu falei assim, o que aconteceu que tu não tá acelerando, tu não tá com os ponteiros como tu tá sempre? Eu falei, gente, hoje eu não tô legal. Eu preciso devagar, hoje é o dia de só andar. Mas é um ponto de se conhecer, né? E disso também eu tive um ensinamento, porque eu sempre falava assim, cara, quando tu não tá legal, sobe em cima da moto, acelera que tudo passa. Depende de não tá legal. Depende de não tá legal. Tipo, às vezes tu tá com a cabeça, uma confusão sem tamanho. É melhor não subir na moto. É melhor não subir na moto. Hoje eu respeito muito isso. E eu falo que é a maturidade e a segurança pra dizer, hoje eu não vou andar. A gente luta contra essa romantização. Sabe qual trabalho foda que o influencer tem que fazer? Essa romantização ela tem que ser combatida. Sabe qual é a principal romantização do motociclismo? É essa. Sobe na moto que tudo passa. Cara, não. É um risco de acidente. Tem dias que sobe na Exato. moto e você morre. Entende? Tem dias que você sobe na moto, você tá ruim e você vai se machucar. Você vai correr ou você vai tomar um baita de um susto que vai tirar a sua performance pro resto da vida. Exatamente. Então, essas romantizações são algo que eu não sei porque fica isso no imaginário popular, né? Mas a gente vê isso, né? Que nem... Eu tenho tantos anos, mais de 20 anos pilotando moto. Eu fui entender isso há poucos anos atrás. Há poucos anos atrás. Mais um ponto importante. Exato, mas é eu saber se respeitar e saber até onde pode ir. Porque hoje, eu falo, a coisa mais preciosa que eu tenho é a minha vida. Eu lutei para ter a possibilidade de viver em cima da moto explorando o mundo. E aí eu vou estragar pra besteira? E outra, olha que legal. Eu lutei para ter... Que nem eu lutei para ter a possibilidade de viver de moto. Hoje eu vivo no mundo de moto, né? Seja ensinando, seja produzindo conteúdo, seja aqui conversando com vocês. E eu tenho a capacidade de entender que, às vezes, a melhor coisa é não estar na moto. Então, hoje eu lutei para viver de moto e não necessariamente eu tenho que estar na moto o tempo todo. Eu posso me comunicar e fazer você refletir sobre essas coisas. Assim como um ponto importante que você falou agora. Eu piloto há tantos anos e eu fui descobrir isso recente. É a prova cabal. Isso é outra coisa que as pessoas não compreendem, né? Que o prazo de pilotagem não quer dizer muita coisa. Isso é uma verdade também vendida como irrefutável. Tipo, 50 anos de experiência. Tem gente que bate no peito e fala, cara, eu tenho 50 anos. Eu já peguei alunos com 30, 40 anos de pilotagem que em 15 minutos eles falaram, cara, eu não consigo fazer isso, eu não sei nada. Não é isso. Não é. Sabe por quê? Porque você tá 15, 20, 50, 30 anos acumulando vício de pilotagem. Exatamente. Né? E não quer se dar o luxo de aprender. E essas pequenas coisas, elas ensinam muita coisa. Esta coisa de dizer, hoje eu não tô bom para andar de moto e vou contra o imaginário popular de que eu tenho que estar pongado numa moto o tempo todo, é real. Com certeza. É real isso. Porque a moto, ela te exige uma concentração total. Foco Se a pleno. tua cabeça não tá ali, tu tá assumindo um risco Sensacional. sem tamanho. Então, óbvio, é maturidade, mas a vida te ensina, né?
Você sabe quando você tá pilotando e você começa devagar? Você começa a pensar em outras coisas? Tem gente que adora isso, né? Resolver problema durante a pilotagem. Aí fala assim, durante a pilotagem eu tive um insight. Eu comecei a ter ideia. Cara, isso é muito perigoso. Né? Então, toda vez que você começa a viajar na moto, né? Físico, né? Você coloque atenção em um ponto físico. Por exemplo, a sensação, se você for destro, da mão esquerda, não a direita, que a gente troca os lóbulos. A sensação da mão esquerda tocando no manete. Aí preste atenção no feeling da mão esquerda, percebendo a vibração do manete. Coloque atenção só nisso. Só na mão esquerda, percebendo a vibração do manete. Acabou o seu devaneio. Na Perfeito. hora, volta. Isso é uma coisa que, de novo, eu aprendi muito nos sertões. Porque tu tá numa competição em alta velocidade, que tu não sabe onde é que tu tá com uma planilha de papel, mas ninguém tá dizendo qual é o perigo que tem ali na frente. Qualquer erro é a tua vida que tá em jogo. Então, ou tu tá no momento presente no momento presente, Boa. ou vai dar errado. Qual foi o perrengue assim, mais perrengoso que você passou? Aqueles falam assim, puta, aí lascou o cara, agora já deu. Ai, gente, tem tantos. Vou te citar o último que eu vi, que eu pergunto pra todo mundo, né? Aí tem a minha categoria, assim, de perrengues. O perrengue mais perrengoso que eu recebi aqui foi o Jean Azevedo, sentado aí, ele falou assim, eu tava uma vez no Dakar e minha moto quebrou. Mas quebrou o quê, Jean? Ele falou assim, o motor bateu. Eu não ia andar. Eu falei, e? Ele falou, cara, eu comecei a fazer cálculo, né? De quanto tempo eu tava na frente do caminhão que limpa, vai limpando, aquele caminhão que vai vindo e pegando as motos quebradas, né? Aí eu falei, cara, eu devo estar umas 6, 7 horas na frente do caminhão, ou seja, peraí, que horas são? São 4, ele vai passar de madrugada aqui. Aí eu falei, cara, eu vou só sair de madrugada daqui. Então não tinha nada, não tinha uma árvore, não tinha nada. Ele falou, eu vou ficar aqui e eu não posso dormir, porque se eu dormir e eu não tô muito bem na trilha, não tem uma trilha, não tem estrada, né? Esse caminhão vai vir e não vai me ver. E ele vai embora e eu tô ferrado. Naquela época não tinha spot. Né? Exato. E aí ele falou que eu fiquei acordado. Aí eu já tava assim, ó. Eu fiz, é mesmo, cara, ele é. Eu falei, e aí, cara, o caminhão te pegou? Ele falou, não, pera, você não sabe. Eu vi um farol, eu falei, é o caminhão. Eu falei, era o caminhão? Ele falou, não, cara, era um Jeep. Tinha 4 caras. Eles pararam, desceram de metralhadora, era na Mauritânia. Ai. Eles desceram, era tudo guerrilheiro, combatente lá de não sei o quê. E até eu explicar que eu tava no rally, nananana, e aí eles falaram, tá bom, e foram embora. Eu falei, pô, número 1 dos perrengues do Tô de Moto Podcast. O dele ganha. Eu tive alguns perrengues, tipo, sertões, que eu quebrei numa etapa, quebrei por gasolina adulterada. Perrengue perrengoso, vai. Esse aí eu tive que empurrar a moto por uns 5 quilômetros na areia. Foi um perrengue perrengoso. Foi. Okay. Cheguei lá, tipo, no interior da Bahia. Eu cheguei conversando, tinha um monte de homens, os carros vindo, e eu tava na trilha empurrando a moto, porque ela tinha força, ela ligava, mas ela não tinha força pra andar comigo. Tá. E eles chegando no carro, eu tirei a moto pra um lado, passou uma caminhonete, né, da competição, e eu falava... isso é perigoso. E eu falava com os moradores locais, tipo, me ajudem a tirar a moto, e todo mundo ficava parado me olhando assim, uma mulher? Cigarro de palha. Oi? Uma mulher, demoraram, assim, sério, uns 30 minutos pra interagir, assim, comigo. Aí daqui a pouco chegou a organização e aí ficou mais tranquilo. Ali foi um perrengue, mas em viagens, assim... Nossa, tem coisas bobas, né? Por exemplo, a 319, a BR. Eu saí com um grupo e eu fui parar no primeiro ponto de encontro, que era na antena. Só que eu cheguei muito antes do grupo. Eu cheguei e fiquei lá parada uma meia hora. Nada. E eu comecei a escutar um barulho. E aí todo mundo me assustando de onça, né? E eu escutei ele, Eu falei, gente, não tem ninguém aqui, né? É onça. Falei, se acontecer alguma coisa. Eu falei, não foi nada. Eu só sei que eu me vesti em 2 segundos. Eu falei, vou esperar na moto. E aquele barulho veio de novo. Eu montei na minha moto, eu fiz a 319 sozinha. Eu fui encontrar o pessoal às 10 da noite, que eu já tava no hotel quando eles chegaram. E óbvio, isso é um perrengue, porque é uma estrada complicada, difícil, que não tem suporte nenhum. Então, até eu chegar num ponto, avisar, olha, a galera tá pra trás. Avisa eles que eu passei e que eu fui. Porque também é uma preocupação. Normalmente eu sou a única mulher do grupo, né? Claro. Onde é que
Onde foi a Libera? O que aconteceu? Já aconteceu de pistoleiro me parar, mas queria tirar uma foto. Umas coisas assim. Esse é um perrengue perrengoso também. Não aconteceu, mas graças a Deus tudo certo. Que bom. Viu? Onde vem seu nome? Que eu comecei essa história aqui e não perguntei. Gente, meu nome é uma Qual foi a coisa inspiração, única. assim, em Libera? Era o nome da minha bisavó, que veio da Itália. E o meu nome significa liberdade. Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Não, sim. Mas ela veio, meu pai disse que se um dia tivesse uma filha mulher, se chama Libera, e por coincidência, eu tenho a mesma data de nascimento que ela. Eu resolvi nascer no mesmo dia que ela. Então pronto. E agora até foi muito mágico pra mim, porque em novembro eu fui pro EICMA e eu aproveitei e eu fui até a casa onde ela nasceu, né? Porque ela veio pro Brasil com 12 anos de idade. Então pra mim foi muito impactante. Ali também eu me dei conta que corajosa era ela, que entrou num navio, exato, atravessou no vapor, os oceanos. Exatamente. Então eu carrego um legado muito importante dentro de mim. É isso mesmo. Qual que é o destino dos sonhos? Aquele que você fala assim, cara, isso aqui eu quero fazer. Esse aqui eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Ai, eu quero tanta coisa. Não, mas a gente já tava dando um spoiler. Sabe o que me convidaram um dia desse? E eu falei assim, eu só não fui porque eu tinha um monte de compromisso. Eu falei, cara, não vai dar. Mas eu vou. E eu mandei um e-mail pro cara, eu falei, eu vou. Cara, eles me convidaram para fazer um fan tour. Só que é fan tour, né? Você junta algumas pessoas assim, influentes. Junta algumas pessoas do mundo, né? Para que possam divulgar aquele roteiro nos seus países. Cara, uma agência da Índia me convidou para fazer um rolê de moto, saindo da Índia e passando pelo sopé do Nepal. Uau. Olhando o Everest ali e parando no Nepal e fazendo a volta e retornando. Eu falei, pô, isso é louco. Isso é um negócio bacana. Pronto, essa é a minha dos sonhos aqui agora recente. Qual que é a tua dos sonhos? Hoje, né, do que mais me pega. Eu quero muito ir no Ushuaia, mas eu preciso ser sincera que é só pra fazer um check. Porque o que eu quero mesmo é a carretera austral. Ah, não. Então não vai. Eu quero, Faz eu quero. Eu, não vai. Eu quero. Tá bom. Vou resolver isso logo, tá? 2 anos pra acontecer, mas como hoje o meu trabalho não me permite ficar 20, 30 dias fora, então tá difícil. Por mais que eu trabalhe com moto, eu não consigo fazer uma viagem tão longa. As pessoas falam, vai pra Atacama. Eu falo, cara, não consigo. Não dá. Mas tu tem que escolher, né? E uma que eu vou fazer agora, que é o leste europeu. Então, saindo da Itália, passando Albânia, Grécia, Turquia, vai ser mágico. E eu também quero, mas aí é aqueles sonhos de louca, né? Eu quero andar na neve com moto. Eu vou catar isso. Eu quase fui agora para os Estados Unidos, mas eu tô querendo ir lá... Neve? A moto de neve? Não snowmobile. Eu quero com a moto de trilha na neve, só com esqui na frente. Com pneu, com os preguinhos. Bom, eu quero entender o que é isso. Pronto, agora a gente tem um negócio diferente. Eu quero entender o que é isso. Pô, isso é legal, hein? Tá aqui. Quero muito. Vamos analisar. Boa, maravilha. Falando de competição, né? Tem alguma... Assim, quero voltar para as competições ou quero ficar no lance da comunicação agora? Tem algum projeto para você falar assim, não,
faz parte do meu projeto de comunicação também, me envolver em uma competição, até para poder cobrir essa competição. Eu amo competição. Como eu falei, né? A competição tá no meu DNA. O me desafiar é uma parte importante da minha vida. E uma vontade que eu tenho muito grande é de voltar para os sertões. Não sei se de moto. Não sei se de moto. Porque já vivi isso. E eu sei da dedicação que eu preciso ter para ir de moto, perto de eu ir de UTV, de carro, do que for. Então, os sertões é uma competição que eu quero ainda fazer de novo. Mas hoje, essas aventuras do Honda Adventure Roads, elas têm suprido muito isso. Porque o nível do desafio é muito alto. Então, ali ela me trouxe essa parte da superação minha, de pilotagem, de resistência, de resiliência, de encarar o novo, tendo que usar toda a minha técnica de moto, de pilotagem, ter que evoluir pilotagem, e ao mesmo tempo poder curtir. Poder de noite estar com os meus amigos, em algum hotel legal, curtindo a perrengue durante o dia e um luxo durante a noite. Então, isso tem me suprido muito. De competição, isso. Óbvio, tem algumas no Brasil, o mundo, tipo, tenho vontade de ainda competir umas provas de enduro, mas já é bem menos que antes. Já é bem menos que antes. Tá bom, ótimo. Viu? A gente está se encaminhando aqui para o final e eu queria falar sobre a inspiração, né? Como é que você aconselha as meninas? E a gente tem 2 pontos aí. Primeiro, qual o conselho que você dá para as meninas que querem começar a pilotar? Ou as meninas que já estão pilotando, mas com pouco tempo? Ou as meninas que querem começar a se aventurar no lance do enduro, do off-road, ou até mesmo, enfim, pensando em competir? Qual que é o conjunto de conselhos que você daria para elas? Acho que a primeira coisa é tu querer de verdade. Porque volta e meia a gente vê que modinhas, né? Então, o que realmente faz sentido para ti? Se tu gosta, baixa a cabeça e dedica. A vida, ela é muito perfeita em tudo que tu dedica, tu melhora. Hoje, a gente tem uma infinidade de informações, uma infinidade de cursos que facilita muito esse caminho. Quando eu comecei a querer competir, eu vi uma vez a foto da Moara numa revista. Eu falei, uma guria, um tal de Rally dos Sertões. Moara teve aqui. Ela é maravilhosa. Ela, nossa, me pegou pela mão quando eu fui competir. E aquilo eu falei, nossa, essa guria que legal. Então tem mais uma andando de moto. Um dia eu quero andar com ela. Foi o que me conectou. E quem diria que anos depois eu ia competir com ela nos Sertões. Mas hoje a gente tem N formas, né, de tu viver e tá tudo muito próximo. Então, realmente, tu tem que querer e te dedicar. Não adianta querer chegar sem uma base técnica, né? Porque tu te coloca em risco. Então, hoje a gente tem formas de facilitar isso, mas o querer é muito importante. Não é tão difícil quanto muitas vezes a gente pensa, que é o que tu fala, o medo te paralisa. E no momento que tu decide algo, realmente decide que tu vai fazer isso acontecer e dar certo, a vida já se encarrega de te levar para lá. Boa. Agora o segundo conselho. Vamos lá. Não, mas eu não quero competir. Eu não quero competir, eu quero viver viajando. Eu quero ficar em cima da moto, as fantasias que as pessoas têm. Mas qual é o conselho que você dá para as meninas, as mulheres que querem seguir um caminho de conteúdo digital, influenciador e chegar ao sonho de trabalhar efetivamente com moto, né? Porque eu também vejo algumas batendo na porta, batendo na trave, falando, cara, e você vê que ela tá cansada, que ela tá pestanejando, e a vontade, eu não conheço todas, a vontade de falar assim, continua, faz isso aqui que deu certo, isso aqui tá muito legal, isso aqui não, amiga, para com isso aqui não tá dando certo. Que conselho que você daria para elas aí? Seja autêntica. Elas estão te olhando ali, ó. Seja autêntica, seja você. Entenda que o teu caminho é só teu. Tu pode se inspirar em outra pessoa, tu pode pegar isso de informação para te crescer, mas faça o teu. Onde que a gente é verdadeiro, onde que a gente põe amor, a veracidade, a gente brilha diferente. Acho que esse é o ponto, é entregar a nossa verdade pro mundo. Tu não vai agradar todo mundo nunca. Tu não precisa ser a melhor em tudo, ninguém é. Faça o que tu tem que fazer, onde que a tua alma vibra. É ali que tu vai se conectar com pessoas, é ser relevante no que faz sentido para ti. Boa. E a real humildade. Perfeito. Né? Tá todo mundo aprendendo o tempo inteiro, né? Conversar com as pessoas, estar junto das pessoas, dizer, não, eu sou acessível, você pode conversar comigo, a gente pode bater papo aqui. Eu também não sou muito bom de dar conselho, porque eu falo para todo mundo, cara, esquece esse negócio de seguidor, vai embora.
A gente tava conversando de um caso ali, Uhum. e eu falava justamente isso. É porque o foco é seguidor, não é? Cara, aquilo não é compatível, aquilo é incompatível. E hoje na rede social, tipo, assim como algo surge, algo desaparece. Agora, quando tu traz verdade, isso, essência, fica. Isso, Quando tu exato. impacta a vida de alguém, isso fica. É a construção do teu legado, da tua marca no mundo, né? Eu olho... É isso. Eu tô muito no digital, eu fico olhando as pessoas, eu fico olhando os perfis, né? E eu fico olhando uma grande confusão de comunicação, de imagem, de apelos. Eu falo, cara, não, é isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui vai te trazer um público muito bom, né? Vai te trazer uma lead muito boa, né? Isso aqui, isso vai impactar de verdade. Isso aqui vai... Cara, eu quero viral. Não quero viral, cara. Quero impactar. Eu falo assim, ó, posta, espera uma pessoa escrever assim, nossa, eu tava fazendo tudo errado, porque eu fazia isso aqui. Nossa, você me ajudou. Pronto, já viralizou. Não, hoje a minha Cara, maior isso. realização é quando alguém me fala, nossa, me motivei a viver os meus sonhos. Ponto. Porque também isso é outro lance, né? Eu nunca vou conseguir viver o sonho de andar de moto com uma Libra e rodar por aí, ter o patrocínio e não sei o quê, não sei o quê. Cara, não é isso, né? Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma resiliência, uma vontade muito grande de que algo aconteça e algo aconteceu. É uma fórmula que cabe em qualquer coisa. Exato. Entendam que qualquer teve coisa, muitos né? nãos, muitos Não, mas isso tombos, faz muitos parte. problemas para chegar até aqui. Isso está dentro do processo, né? Mas as pessoas, elas... Eu não sei, a gente está numa fase que elas esquecem dessas etapas, né? De pensar, conceber, correr atrás, lutar, favorecer para que aconteça. E elas querem pensar e amanhã já acontecer. É que, Ângelo, uma coisa assim que me pega muito, assim, que esse tempo eu estava pensando, poxa, e se hoje eu perdesse todos os meus patrocínios, né? Que é o que me mantém nesse mundo. Como é que seria? Eu ia continuar sendo motociclista e andando de moto. É isso. Eu tenho a minha moto e vou andar de moto. Ponto final. É minha paixão. A minha entrega é verdadeira. Então, eu acho que é isso que é o diferente. É isso, entregar sensações, né? Quando a gente se conecta dessa forma com sensações, é muito difícil que algo desse tipo aconteça. Tá? É isso, exatamente isso. Esse é o ponto. Isso não tem... Você vê, eu falei pra você que é um podcast de moto, a gente não precisa falar de moto. Exato. A gente tá filosofando aqui sobre a vida. E é isso que vale, né? Qual que é a tua moto hoje? By the way, vamos falar. Qual que é a tua moto, vai? Eu tenho uma Africa Twin DCT. Pronto. Aí uma CRF, né? CRF. E uma scooter, que eu tô apaixonada. E um scooter. Okay. Então, vocês não sabem, a Libra é uma embaixadora Honda. Quanto tempo já na Honda? Na Honda já são 7 anos. 7 anos na Honda. 7 anos na Honda. Pronto. Trabalho bem feito. Trabalho simples, autoral, honesto, com muita tranquilidade. Esse é o resultado. Ponto. Que eu mato e morro pra ter isso. Não, faça isso não. Vai do seu jeito, vai tranquilo, vai acontecer. Não é isso? Exato, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua forma de andar pela vida, né? Isso, boa. É isso, perfeito. Nunca esqueça essa essência. Você vai crescer. Eu tô olhando, as pessoas que sentam aqui, é engraçado. Eu fico filosofando, eu fico olhando, né? Eu fico olhando onde vai chegar, o que vai acontecer. Eu fico olhando, eu falo, cara, vai acontecer isso aqui. O último que eu fiquei muito olhando foi o Gustavo do Bytes. O Narciso, ele sentou aqui, eu fiquei olhando e olhando para a competição. Eu falei, esse negócio vai crescer. Eu só tô olhando, né? Então eu sei que você vai crescer. Né? Então assim, se você nunca esquecer a essência, porque se você mantiver a essência, o conteúdo continua autoral e único. É aquilo, né? Eu quero olhar daqui uns anos na internet e dizer assim, nossa... Você que está assistindo a gente em 2035. Eu quero ser tiozona da moto. Você em 2035 falou, nossa, olha como era a Libra e como ela continua igual. Isso aqui é legal. Maravilha. Tá bom? Verdade. Muito obrigado. É isso. Então pronto, chegamos ao fim desse episódio. Chegamos ao fim porque o Diego finalmente concluiu a tese de mestrado que ele estava escrevendo ali. Ele sinalizou que está terminado. É uma brincadeira. Diego também. Diego, aparece aqui. Aparece aqui na câmera. Você vem aqui, dá oi aqui, ó. Todo mundo que vem de acompanhante aqui. Isso, pronto. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho dessa paixão, dividir ainda mais com essa paixão agora vai estar gravado pro resto da vida. Isso é muito importante, que as pessoas vão poder olhar e ver quem é a Libra, qual que é a história dela. Isso é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que registrar essas coisas. Existem algumas probabilidades. Por exemplo, o meteoro pode bater na Terra?
Pode, né? A nuvem do Google pode sair do ar? Cara, não, impossível. O YouTube pode derreter? Também não. Então, daqui a 40, 50 anos, a gente vai estar assistindo esse Vou negócio mostrar para os aqui. meus netos. Olha como que a vovó era. Luíde, cara. Luíde, você que tá aí agora nos sertões, correndo os sertões, nesse exato momento, vendo a entrevista da sua Dinda para te inspirar. Esse ano é o ano de você ganhar os sertões. Você já bateu na trave várias vezes. Agora mas vai. agora vai. Que tal essa? Obrigada pela sua oportunidade. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Quero contar uma novidade aí. Venha, é só avisar. Liga pra Ju lá, fala, Ju, quero contar uma novidade. Bora lá. Eu vou te encontrar, eu vou lá no Duas Rodas. A gente vai se ver bastante por aí. Você sabe que tem um quadro daqui? Bom, vou aproveitar para falar também. Eu já falei, já anunciei. Opa, tá faltando ar. As longas viagens, elas encantam, né? São plasticamente bonitas e tudo mais. Mas nem todo mundo consegue fazer uma longa viagem. Isso é fato. Ninguém tem tempo, ninguém tem dinheiro, ninguém consegue ficar 20, 30 dias fora, ninguém tem à disposição X mil dólares ou X mil euros para fazer, então ela é restrita. E muitas vezes eu olho para as redes sociais e vejo que essa verdade, ela impõe até um sentimento de ansiedade nas pessoas, né? Você fala assim, nossa, eu tenho que pegar minha moto, tenho que viajar longamente. E não necessariamente. Às vezes você tem que fazer um caminho pequeno, porque às vezes os 100 quilômetros para você, cara, são os 100 quilômetros mais importantes daquela semana que você estava esperando inteirinha para fazer. Então a gente criou um quadro chamado Tô de Moto Por Aí, né? Um podcast vai sair daqui, ele vai para alguns lugares. Nossa, se for para Santa Catarina, já me dá um alô? Eu vou. Por isso que eu tô te falando que eu vou bater por lá, né? Mas são roteiros que são... Qual que é a premissa? Roteiros simples, fáceis, possíveis de serem replicados, né? Inclusive o Tô de Moto Por Aí vai fornecer para todo mundo todo o caminho, todo o roteiro, que rodovia pega, que não sei o quê, e o mais legal, né? Com o mote de falar com pessoas. Então a gente quer conversar com pessoas. Pessoas que já passaram aqui, pessoas que não passaram e pessoas aleatórias. É o melhor. É o melhor de tudo. Pessoas aleatórias. Tipo, eu poder sentar num boteco na beira da rodovia e falar incrível, com... Né? Quem viaja sabe que às vezes tu ganha uma lição de vida em 2 segundos. Né? Senta aqui com o tiozinho que tá lá no boteco que, cara, é isso. Então tô te falando isso porque eu vou bater lá em Santa Catarina, qualquer hora dessa eu te aviso. Já tô aguardando. Pra gente tomar um café lá. Tá bom? Tá feito? Obrigada. Enquanto isso, volte sempre. Bom, então vamos terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se inspirado nessa história dessa pessoa incrível, world famous, que está aqui, que é a Líbera, e que isso também te leve a realizar sonhos, sabendo que você precisa batalhar e correr atrás, porque ele não cai do céu, não é de graça também. Tudo bem? Vamos embora? Então, bora. Tchau pra galera aí. Vamos nessa. Até o próximo episódio do Tô de Moto Podcast. Vambora.